Jogam as brancas e ganham. Num romance que provavelmente já ninguém lê, O Diabo Coxo, de Vélez de Guevara, imagina o autor um demônio patusco que tem artes de levantar os telhados das casas para pôr à descoberta o comportamento íntimo dos habitantes da cidade onde a história se passa. Assistimos a algumas cenas edificantes e outras mais ou menos, mas todas pretexto para as moralizações literárias de que o século XVII espanhol era pródigo. Os exigentes paladares da nossa época achariam desenxabida a leitura, sem nenhum daqueles pratos fortes que tem o direito de esperar quem se disponha a levantar telhados ou a abrir portas de supetão. Nesta matéria, o bom do Guevara é de uma discrição absoluta. Reminiscência traz reminiscência. Vejo-me agora ao tempo em que era frequentador constante do galinheiro do Teatro de São Carlos, aquele incrível balcão esquinado e torcido onde se amontoavam os espectadores de menos posses. Por não sei que diabólica punição, nenhum de nós, tirantes da primeira fila, podia ver o palco por inteiro. Se os cantores se deslocavam para o lado escondido, era como se tivessem passado para outra face da lua. Ouvíamos-lhes as vozes, mas tínhamos de esperar pacientemente que o acaso da marcação os trouxesse de novo à nesga de palco visível. Responsável por um jogo de pescoço que nos triturava os músculos, era também a coroa real de Itália Dourada que remata o camarote presidencial. A bem dizer, porém, o que víamos não era rigorosamente a coroa, que reservava os seus esplendores para o público privilegiado da plateia e dos camarotes. Nós, pobres, contentávamos-nos com o reverso dela, o qual reverso não era positivamente agradável. Alguns sarrafos mal aplainados, fixados com pregos tortos, muita poeira e teias de aranha. Enfim, quanto bastava para citar o Salomão: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ou Camões: ó glória de mandar, ó vã cobiça. Ou o cancioneiro popular: por cima tudo são rendas, por baixo nem fraldas tem. O leitor atento já compreendeu onde eu quero chegar com esta prosa. É que por baixo ou por trás do que se vê, há sempre mais coisas que convém não ignorar e que dão-se conhecidas o único saber verdadeiro. Um telhado é uma máscara e o ponto de vista do galinheiro ajuda a perceber melhor a coroa. E agora, por que é que jogam as brancas e ganham? Há de parecer outra história, mas é a mesma que continua. No outro dia, estava eu a jantar no snack tão deprimente que só poderia ter sido inventado por um dispético e tinha, como é meu costume se estou sozinho, o jornal diante dos olhos. Fui lendo as notícias, todas péssimas para digestão, e quando o jornal não tinha mais que dar, instalei-me numa sessão de jogo das damas, toda em diagramas e cifras que os iniciados entendem, mas a que eu, embora não completamente ignorante do entretém, já renunciei. Havia vários problemas ao dispor e por baixo de cada um deles a cabalística frase que é o título desta crônica. Fiquei a olhar hipnotizado, a sentir a comichão cerebral que anuncia as grandes descobertas. Ali parecia estar um telhado para levantar, uma coroa para ver por trás. Por que é que simples e inocentes problemas de damas me causavam a mim tais frêmitos de inventor? E de repente descobri. É que as brancas jogam e ganham. Percebeu, leitor? Alguém me responde daí que a frase é comum, sem mal, uma espécie de código, de orientação, e nada mais. De acordo. Mas é que levou o criador da frase, o damista, o problemista, ou a sociedade de damistas, ou a companhia de problemistas a construí-la assim? Por que é que em vez dela não se convencionou usar qualquer destas? Jogam as pretas e ganham, ou jogam as brancas e perdem. Venha de lá o diabo coxo e responda: por quê? Porque, diz o demônio sarcástico, nenhum branco seria capaz de ignorar o seu inconsciente para negar, nem que fosse numa simples fórmula de jogo, a superioridade da sua cor, porque nenhum estaria bastante alerta para evitar que transbordasse para o domínio da linguagem a denúncia do complexo particular das relações entre o branco e o preto.
Desta maneira, por baixo da pele da linguagem, aparentemente imparcial e isenta, ficou a matéria turva do comportamento que por desvios se disfarça. Agora sem pele, sem telhado, por trás da coroa. Afinal, nada é simples. Uma frase numa página de jornal, meia dúzia de palavras insignificantes, impessoais, e vai-se a ver, há nelas motivo de sobra para reflexão. Só me falta recomendar ao leitor que aplique o método no seu dia a dia. Pegue nas palavras, pese-as, meça-as, veja a maneira como se ligam, o que exprimem, decifre o arzinho velhaco com que dizem uma coisa por outra e venha-me cá dizer se não se sente melhor depois de as ter esfolado. Para se adestrar e como exemplo, deixo-lhe o título de um livro que há muitos anos se via por aí, naturalmente ainda se vê. Era ele, o preto que tinha alma branca. Que tal? Nós a julgarmos que a alma não existia, ou se existia não tinha cor, e afinal é branca, e os pretos têm na preta, porque aquele preto do livro é uma exceção, e só por isso é que a alma dele era branca, etc, etc. Fique o leitor com a charada, e se lhe doer a cabeça é bom sinal. Também, ao que dizem, nascer é um sofrimento.